Santo e poderoso Deus, tu que habitas nas alturas e governas sobre toda a criação, eu venho diante da tua presença com coração humilde e reverente. Como está escrito em Salmos capítulo 92 versículos 1 e 2, é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e de noite a tua fidelidade. Senhor, tu és digno de todo louvor e adoração, pois como declara Apocalipse capítulo 4 versículo 11, tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Magnífico o teu santo nome, porque tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, conforme Apocalipse capítulo 1 versículo 8. Exalto-te, Senhor, porque tua grandeza é incomparável e teus caminhos são perfeitos, como nos ensina Deuteronômio capítulo 32 versículo 4, onde está escrito que ele é a rocha, sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Bendito seja o teu nome glorioso, pois segundo Salmos capítulo 145 versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e sua grandeza é insondável. A ti, ó Deus dos exércitos, dirijo minha adoração e reconheço que em tuas mãos está o poder e a força, conforme 1 Crônicas capítulo 29 versículo 12. Senhor, venho em arrependimento pelos meus pecados, reconhecendo que pequei contra ti e falhei em cumprir tua vontade perfeita. Como declara 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai celestial, clamo por teu perdão e misericórdia, pois reconheço que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3 versículo 23. Humilho-me diante de ti como publicano na parábola de Jesus, que batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pecador, segundo Lucas capítulo 18 versículo 13. Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, como orou o salmista Davi em Salmos capítulo 51 versículo 2. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, conforme Salmos capítulo 51 versículo 10. Agora, Senhor, eu me revisto da armadura de Deus para estar firme contra as astutas ciladas do diabo, como está escrito em Efésios capítulo 6 versículos 10 e 11. Revisto-me do cinto da verdade, da couraça da justiça, dos pés calçados com a preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Efésios capítulo 6 versículos 14 a 17. Clamo pela proteção divina sobre minha vida e sobre todos aqueles que amo, pois tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, segundo Salmos capítulo 91 versículo 2. Senhor, cobre-nos com tuas penas e debaixo de tuas asas nos refugiamos, pois tua verdade é escudo e broquel, como está em Salmos capítulo 91 versículo 4. Protege-nos de todo mal e guarda nossa alma, pois o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma, conforme Salmos capítulo 121 versículo 7. Poderoso Deus, estendo tua proteção sobre minha família, meus filhos, meus pais, meus irmãos e todos os meus entes queridos. Como está escrito em Salmos capítulo 91 versículo 11, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Senhor, que teus anjos acampem ao redor daqueles que te temem e os livrem, conforme Salmos capítulo 34 versículo 7. Protege nossas casas, nossos trabalhos, nossos caminhos e nossos relacionamentos. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, pois essa é a herança dos servos do Senhor, segundo Isaías capítulo 54 versículo 17. Livra-nos do mal e da tentação, como Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6 versículo 13. Senhor, tu és o nosso libertador e salvador, e nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, conforme Salmos capítulo 91 versículo 10. Agora, Pai celestial, inicio esta oração sabendo que tu és o Deus de impossibilidades que se tornam possíveis. Como declarou Jesus em Mateus capítulo 19 versículo 26, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tu és o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou os mortos e que transforma situações completamente. Esta oração que hoje eleva aos céus carrega o poder da tua palavra e da tua promessa de que aqueles que crerem receberão as bênçãos do Altíssimo. Senhor, tua palavra em Isaías capítulo 55 versículos 10 e 11 declara que assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra,
Assim será a palavra que sair da tua boca, ela não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para que foi enviada. Deus Todo-Poderoso, creio que esta oração que agora faço tem o poder de transformar vidas nas próximas 24 horas, pois tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, conforme Hebreus capítulo 4 versículo 12. Senhor, como está escrito em Jeremias capítulo 1 versículo 12, tu velas sobre tua palavra para cumprir. Declaro sobre a vida de todo aquele que ouve esta oração que receberá uma enxurrada de bênçãos extraordinárias, pois tu prometeste em Malaquias capítulo 3 versículo 10 que se trouxermos os dízimos à casa do tesouro, tu abrirás as janelas dos céus e derramarás bênçãos sem medida. Pai, tu és o Deus da abundância e da multiplicação. Assim como multiplicaste os pães e os peixes nas mãos de Jesus para alimentar multidões, segundo Mateus capítulo 14 versículos 16 a 20, tu podes multiplicar as bênçãos na vida daqueles que confiam em ti. Senhor, atua poderosamente nas finanças de quem ouve esta palavra. Que o dinheiro inesperado chegue, que as oportunidades de trabalho se abram, que os negócios prosperem e que a abundância material seja derramada como resultado da tua favor. Como está escrito em Filipenses capítulo 4 versículo 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Senhor, quebra toda maldição financeira, todo ciclo de escassez e toda barreira que impede o fluxo da prosperidade na vida de teus filhos. Tu prometeste em Deuteronômio capítulo 8 versículo 18 que é o Senhor teu Deus que te dá força para adquirires riquezas. Poderoso Deus, nas próximas 24 horas, que milagres de cura sejam manifestos na vida de todos que ouvem esta oração. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara, conforme Êxodo capítulo 15 versículo 26. Senhor, pelas tuas chagas fomos sarados, segundo Isaías capítulo 53 versículo 5, e esta cura se manifesta agora em cada corpo, em cada mente e em cada coração. Declaro saúde perfeita sobre ossos, músculos, órgãos, sangue e todo o sistema do corpo. Que tumores desapareçam, que doenças sejam curadas, que dores cessem e que a saúde plena seja restaurada. Jesus disse em Marcos capítulo 16 versículo 18 que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus capítulo 13 versículo 8, e teu poder de cura continua operando hoje. Que a unção curadora de Jesus Cristo flua sobre cada pessoa que ouve esta oração, trazendo restauração completa e milagrosa. Pai, também derramo tuas bênçãos sobre os relacionamentos. Que casamentos sejam restaurados, que famílias sejam unidas, que perdão e reconciliação aconteçam onde há brigas e separações. Como está escrito em Efésios capítulo 4 versículo 32, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor, que o amor verdadeiro seja derramado nos corações, que relacionamentos amorosos sejam abençoados e que aqueles que estão sozinhos encontrem seus companheiros segundo o coração de Deus. Tu disseste em Gênesis capítulo 2 versículo 18 que não é bom que o homem esteja só. Senhor Deus, atua poderosamente na área profissional e dos negócios de todos que escutam esta oração. Que portas de emprego se abram de maneira sobrenatural, que promoções aconteçam, que aumentos salariais sejam concedidos e que novos negócios prosperem extraordinariamente. Como está escrito em Salmos capítulo 127 versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Senhor, edifica os negócios e as carreiras profissionais de teus filhos. Que a favor divino os acompanhe em todas as suas empreitadas, conforme Salmos capítulo 5 versículo 12, porque tu, Senhor, abençoarás o justo e como escudo cobrirás com a tua benevolência. Pai Celestial, declaro que nas próximas 24 horas, situações que pareciam impossíveis de resolver serão transformadas pelo teu poder. Problemas legais serão solucionados a favor, documentos perdidos aparecerão, questões burocráticas serão resolvidas com agilidade extraordinária. Tu és o Deus que faz justiça aos oprimidos, conforme Salmos capítulo 146 versículo 7. Senhor, que tua intervenção divina seja evidente em cada situação complicada, trazendo soluções criativas e sobrenaturais que só tu podes proporcionar. Declaro também sobre a área emocional e espiritual. Que depressão, ansiedade, medo e desespero sejam quebrados pelo poder do teu amor. Como prometeste em Isaías capítulo 61 versículo 3, para consolar todos os tristes, para ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza,
vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Senhor, derrama tua paz que excede todo entendimento sobre cada coração angustiado, conforme Filipenses capítulo 4 versículo 7. Senhor Deus, atua poderosamente na área profissional e dos negócios de todos que escutam esta oração. Que portas de emprego se abram de maneira sobrenatural, que promoções aconteçam, que aumentos salariais sejam concedidos e que novos negócios prosperem extraordinariamente. Como está escrito em Salmos capítulo 127 versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Senhor, edifica os negócios e as carreiras profissionais de teus filhos. Que a favor divino os acompanhe em todas as suas empreitadas, conforme Salmos capítulo 5 versículo 12, porque tu, Senhor, abençoarás o justo e como escudo cobrirás com a tua benevolência. Pai Celestial, declaro que nas próximas 24 horas, situações que pareciam impossíveis de resolver serão transformadas pelo teu poder. Problemas legais serão solucionados a favor, documentos perdidos aparecerão, questões burocráticas serão resolvidas com agilidade extraordinária. Tu és o Deus que faz justiça aos oprimidos, conforme Salmos capítulo 146 versículo 7. Senhor, que tua intervenção divina seja evidente em cada situação complicada, trazendo soluções criativas e sobrenaturais que só tu podes proporcionar. Declaro também sobre a área emocional e espiritual. Que depressão, ansiedade, medo e desespero sejam quebrados pelo poder do teu amor. Como prometeste em Isaías capítulo 61 versículo 3, para consolar todos os tristes, para ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Senhor, derrama tua paz que excede todo entendimento sobre cada coração angustiado, conforme Filipenses capítulo 4 versículo 7. Poderoso Deus, creio que tua mão está agindo neste exato momento na vida de cada pessoa que ouve esta oração com fé. Tu disseste em Marcos capítulo 11 versículo 24, por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Senhor, a fé está sendo ativada agora nos corações, e os milagres começam a se manifestar porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, segundo Hebreus capítulo 11 versículo 1. Pai, que sonhos sejam realizados, que projetos que estavam parados ganhem vida nova, que ideias criativas sejam inspiradas pelo teu Espírito. Tu és o Deus da criatividade e da inovação, e como está em Efésios capítulo 3 versículo 20, tu podes fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Senhor, abençoa também as crianças e os jovens. Que recebam proteção especial, que sejam guardados de todos os perigos, que tenham sabedoria para fazer boas escolhas e que teu chamado seja manifestado em suas vidas desde cedo. Como está escrito em Provérbios capítulo 22 versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Declaro bênçãos especiais sobre os idosos, que recebam saúde, alegria, companheirismo e dignidade em seus anos dourados. Que sejam honrados e respeitados, pois segundo Levítico capítulo 19 versículo 32, diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do idoso. Senhor, que milagres aconteçam também na área da habitação. Que casas sejam conquistadas, que financiamentos sejam aprovados de forma miraculosa, que aluguéis sejam pagos com facilidade. Deus de toda provisão, tu conheces cada necessidade antes mesmo que seja expressa, conforme Mateus capítulo 6 versículo 8. Senhor, como prometeste em Mateus capítulo 6 versículo 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Pai, provê de maneira sobrenatural para cada necessidade material de teus filhos. Que a mesa seja farta, que o alimento não falte, que as contas sejam pagas em dia e que haja ainda sobra para abençoar outros. Tu prometeste em Salmos capítulo 37 versículo 25 que nunca viste o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, nas próximas 24 horas, que telefonemas importantes sejam recebidos, que mensagens de boas notícias cheguem, que oportunidades únicas se apresentem e que conexões divinas sejam estabelecidas. Tu és o Deus dos encontros divinos e das oportunidades no tempo certo. Declaro que o tempo de Deus é perfeito, e como está em Eclesiastes capítulo 3 versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Pai Celestial,
Que libertação poderosa aconteça na vida de todos que ouvem esta oração. Que vícios sejam quebrados, que correntes de dependência sejam rompidas, que liberdade total seja estabelecida. Jesus disse em João capítulo 8 versículo 36 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, teu poder libertador está agindo agora, quebrando toda forma de escravidão espiritual, emocional e física. Que aqueles que estão presos a comportamentos destrutivos sejam completamente livres pelo poder do teu amor. Pai Todo-Poderoso, declaro que tuas bênçãos não conhecem fronteiras nem limitações. Como está escrito em Números capítulo 6 versículos 24 a 26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Senhor, esta bênção sacerdotal está sendo derramada agora sobre cada vida, trazendo proteção divina, favor sobrenatural e paz que transcende toda compreensão. Pai, atua poderosamente na área educacional. Que estudantes recebam sabedoria extraordinária, que exames sejam aprovados com notas excelentes, que bolsas de estudo sejam concedidas e que oportunidades educacionais se multipliquem. Como prometeste em Tiago capítulo 1 versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Senhor, derrama tua sabedoria sobre mentes jovens e antigas, para que tomem decisões acertadas e sigam caminhos de sucesso e propósito. Declaro também bênçãos especiais sobre viagens e deslocamentos. Que jornadas sejam seguras, que voos não sejam cancelados, que encontros importantes aconteçam durante viagens e que cada deslocamento seja uma oportunidade de crescimento e bênção. Como está em Salmos capítulo 121 versículo 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pai, que milagres de restauração aconteçam em relacionamentos familiares. Que filhos pródigos voltem para casa, que pais e filhos se reconciliem, que mágoas antigas sejam curadas pelo poder do perdão. Tu és o Deus da restauração e da reconciliação. Senhor Deus, nas próximas 24 horas, que teu favor seja manifesto de maneiras tangíveis e evidentes. Que pessoas influentes tomem decisões favoráveis, que autoridades sejam tocadas para agir com justiça e misericórdia, que portas se abram em lugares altos da sociedade. Como está escrito em Provérbios capítulo 21 versículo 1, como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina para onde quer. Senhor, inclina o coração de autoridades e pessoas de influência para favorecer teus filhos com decisões que tragam bênçãos abundantes. Pai Celestial, declaro que milagres criativos serão manifestos. Que órgãos que foram removidos sejam recriados, que membros perdidos sejam restaurados, que o que parecia impossível na medicina seja possível no sobrenatural. Tu és o Deus Criador que fez todas as coisas do nada, conforme Hebreus capítulo 11 versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Senhor, tua palavra criativa está agindo agora para recriar, restaurar e renovar tudo o que foi perdido ou danificado. Declaro bênção sobre a área ministerial e de serviço a Deus. Que pastores, missionários, evangelistas e todos os que servem no reino recebam unção renovada, recursos financeiros abundantes e favor divino para expandir a obra de Deus. Como prometeste em Filipenses capítulo 4 versículo 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Senhor, que ministérios sejam abençoados com crescimento, que almas sejam salvas em grande número e que teu reino se expanda poderosamente através daqueles que te servem com dedicação e amor. Poderoso Deus, declaro que esta oração está criando uma atmosfera sobrenatural onde milagres são normais e bênçãos são cotidianas. Como Moisés levantou as mãos e prevaleceu em Êxodo capítulo 17 versículos 11 e 12, estas palavras de fé estão sendo elevadas aos céus e prevalecendo sobre toda situação difícil. Senhor, que vitórias sejam conquistadas em todas as batalhas da vida, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, conforme 1 João capítulo 4 versículo 4. Pai, abençoa extraordinariamente a área da agricultura e do negócio rural. Que colheitas sejam abundantes, que chuvas venham no tempo certo, que pragas sejam afastadas e que a terra produza frutos em grande quantidade. Como prometeste em Levítico capítulo 26 versículo 10, comereis o que é velho e há muito guardado, e tirareis foro velho por causa do novo. Senhor, que haja fartura e abundância para aqueles que trabalham com a terra e dependem da agricultura para seu sustento. Declaro também bênção sobre a área da tecnologia e inovação.
Que inventores recebam inspiração divina, que empresários de tecnologia encontrem soluções revolucionárias, que aplicativos e sistemas sejam desenvolvidos com sucesso extraordinário. Tu és o Deus de toda sabedoria e conhecimento, e como está em Daniel capítulo 2 versículo 22, ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Senhor, revela conhecimentos e estratégias inovadoras para aqueles que trabalham com tecnologia, para que possam abençoar a humanidade através de suas criações e descobertas. Senhor Todo-Poderoso, que esta oração seja como incenso aromático subindo à tua presença, conforme Apocalipse capítulo 5 versículo 8, onde as orações dos santos são como incenso diante do teu trono. Pai, cada palavra pronunciada com fé está movendo montanhas e transformando realidades impossíveis em testemunhos gloriosos. Declaro que nas próximas 24 horas, testemunhos poderosos serão criados na vida de todos que ouvem esta oração com fé e expectativa. Senhor, abençoa a área da arte e da cultura. Que artistas recebam inspiração celestial, que músicos componham canções que toquem corações, que pintores criem obras que glorifiquem teu nome e que escritores produzam textos que transformem vidas. Como está em Êxodo capítulo 31 versículo 3, eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e de toda habilidade artística. Senhor, enche teus filhos artistas com tua inspiração divina para que através de suas obras possam tocar vidas e expandir teu reino na terra. Pai Celestial, que milagres aconteçam na área da justiça. Que processos judiciais sejam decididos favoravelmente, que injustiças sejam corrigidas, que inocentes sejam libertos e que a verdade prevaleça em todas as situações legais. Tu és o Deus da justiça. Conforme Salmos capítulo 103 versículo 6, o Senhor executa justiça e juízo a todos os oprimidos. Senhor, executa tua justiça divina na vida daqueles que têm sido injustiçados e oprimidos, trazendo vitória e vindicação através de teu poder soberano. Que advogados recebam sabedoria extraordinária para defender seus clientes e que juízes tomem decisões sábias e justas segundo o teu coração. Deus de toda consolação, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Senhor, nas próximas 24 horas, que consolação divina seja derramada sobre corações quebrantados, que lágrimas sejam enxugadas e que a alegria substitua toda tristeza. Declaro que o óleo da alegria está sendo derramado em lugar da tristeza, conforme Isaías capítulo 61 versículo 3. Pai, abençoa poderosamente a área da comunicação e da mídia. Que jornalistas recebam discernimento para comunicar verdades que edificam, que apresentadores de televisão e rádio sejam instrumentos de bênção, que influenciadores digitais usem suas plataformas para espalhar esperança e fé. Como prometeste em Isaías capítulo 52 versículo 7, conformosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas. Senhor, levanta comunicadores que anunciem boas novas e espalhem mensagens de esperança em uma sociedade carente de tua luz e amor. Declaro também bênção sobre a área da pesquisa científica e medicina. Que cientistas façam descobertas revolucionárias que beneficiem a humanidade. Que médicos recebam sabedoria para diagnósticos precisos e tratamentos eficazes, que enfermeiros sejam instrumentos de cura e conforto. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara, e através destes profissionais da saúde, tua cura se manifesta no mundo. Senhor, abençoa hospitais, clínicas e centros de pesquisa para que sejam lugares onde teu poder curador opere através de conhecimento científico e compaixão humana. Que descobertas médicas tragam esperança para doenças que hoje parecem incuráveis. Pai eterno, declaro que o poder desta oração transcende tempo e espaço, alcançando corações em todos os continentes e em todas as situações. Como tua palavra declara em Isaías capítulo 55 versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Senhor, cada palavra desta oração está cumprindo o propósito divino de abençoar, transformar e restaurar vidas preciosas aos teus olhos. Pai Celestial, abençoa a área do esporte e da recreação. Que atletas recebam força sobrenatural, que recordes sejam quebrados para a glória de Deus, que através do esporte sejam estabelecidas pontes para o evangelismo e que jovens encontrem propósito e disciplina através da prática esportiva. Como está em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Senhor,
Que teus filhos corram a corrida da vida de tal maneira que alcancem o prêmio da vitória em todas as áreas. Declaro bênçãos especiais sobre missionários e evangelistas em campos difíceis. Que recebam proteção divina, provisão sobrenatural e frutos abundantes em seu trabalho de evangelização. Que portas se abram em nações fechadas ao Evangelho, que corações endurecidos sejam amolecidos pela pregação da palavra e que multidões venham aos pés de Cristo. Como prometeste em Mateus capítulo 28 versículo 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Senhor, que este mandamento seja cumprido com poder e eficácia através daqueles que se dedicam à obra missionária. Senhor Deus Todo-Poderoso, as próximas 24 horas são decisivas na vida de cada pessoa que ouve esta oração. Declaro que anjos estão sendo comissionados para trabalhar em favor de teus filhos, conforme Hebreus capítulo 1 versículo 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pai, teus anjos estão abrindo portas, removendo obstáculos, trazendo oportunidades e executando milagres práticos na vida de cada pessoa que crê. Senhor, abençoa poderosamente a área do turismo e hospitalidade. Que empresários do ramo recebam criatividade divina para criar experiências únicas, que guias turísticos sejam instrumentos de bênção para visitantes, que hotéis e pousadas sejam lugares de descanso e renovação. Como está escrito em Mateus capítulo 25 versículo 35, era forasteiro e me acolhestes. Pai, que através da hospitalidade, teu amor seja demonstrado a pessoas de todas as nações e culturas. Declaro também que milagres de multiplicação acontecerão nas próximas 24 horas. Assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes, tu multiplicarás recursos, oportunidades, relacionamentos e bênçãos na vida daqueles que confiam em ti. Que o pouco se torne muito, que pequenos investimentos gerem grandes retornos e que sementes plantadas com fé produzam colheitas abundantes. Como prometeste em Lucas capítulo 6 versículo 38, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Senhor, que esta medida transbordante seja derramada sobre todos que praticam a generosidade e a fé. Pai Celestial, que transformações radicais aconteçam na área da educação familiar. Que pais recebam sabedoria para educar seus filhos no caminho correto, que relacionamentos entre gerações sejam restaurados e que valores cristãos sejam transmitidos com eficácia. Como está em Deuteronômio capítulo 6 versículo 7, tu as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Poderoso Deus, declaro que esta oração está quebrando maldições hereditárias e estabelecendo bênçãos geracionais que passarão de pais para filhos por 1000 gerações, conforme tua promessa em Deuteronômio capítulo 7 versículo 9. Senhor, que ciclos negativos sejam quebrados definitivamente e que novas tradições de fé, prosperidade e saúde sejam estabelecidas nas famílias. Tu és o Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que te odeiam, mas fazes misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, segundo Êxodo capítulo 20 versículos 5 e 6. Pai, abençoa extraordinariamente a área da construção civil e engenharia. Que projetos sejam aprovados rapidamente, que obras sejam concluídas no prazo e dentro do orçamento, que engenheiros recebam inspiração para criar soluções inovadoras e sustentáveis. Como está escrito em Salmos capítulo 127 versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Senhor, edifica através das mãos habilidosas de arquitetos, engenheiros e construtores, criando espaços que abençoem famílias e comunidades. Declaro que nas próximas 24 horas, orações que há anos não foram respondidas receberão resposta sobrenatural. Que pedidos antigos sejam atendidos de forma inesperada, que promessas que pareciam esquecidas se cumpram poderosamente e que a fidelidade de Deus seja demonstrada de maneira gloriosa. Tu prometeste em Isaías capítulo 65 versículo 24 que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Senhor, tua resposta está chegando para aqueles que esperaram com paciência e perseverança. Poderoso Deus, declaro que esta oração está quebrando maldições hereditárias e estabelecendo bênçãos geracionais que passarão de pais para filhos por 1000 gerações, conforme tua promessa em Deuteronômio capítulo 7 versículo 9. Senhor, que ciclos negativos sejam quebrados definitivamente e que novas tradições de fé, prosperidade e saúde sejam estabelecidas nas famílias.
Tu és o Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que te odeiam, mas fazes misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Segundo Êxodo capítulo 20 versículos 5 e 6. Pai, abençoa extraordinariamente a área da construção civil e engenharia. Que projetos sejam aprovados rapidamente, que obras sejam concluídas no prazo e dentro do orçamento, que engenheiros recebam inspiração para criar soluções inovadoras e sustentáveis. Como está escrito em Salmos capítulo 127 versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Senhor, edifica através das mãos habilidosas de arquitetos, engenheiros e construtores, criando espaços que abençoem famílias e comunidades. Declaro que nas próximas 24 horas, orações que há anos não foram respondidas receberão resposta sobrenatural. Que pedidos antigos sejam atendidos de forma inesperada, que promessas que pareciam esquecidas se cumpram poderosamente e que a fidelidade de Deus seja demonstrada de maneira gloriosa. Tu prometeste em Isaías capítulo 65 versículo 24 que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Senhor, tua resposta está chegando para aqueles que esperaram com paciência e perseverança. Senhor Deus, como o profeta Abacuque declarou no capítulo 3 versículo 19, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Pai, nas próximas 24 horas, que teus filhos sejam elevados a novos níveis de autoridade, influência e prosperidade. Que posições de liderança sejam ocupadas por pessoas temente a ti, que empresas sejam dirigidas segundo princípios bíblicos e que a influência cristã se expanda em todas as esferas da sociedade. Declaro bênçãos especiais sobre a terceira idade. Que idosos redescubram propósito e alegria, que recebam cuidados dignos e amorosos, que suas experiências e sabedoria sejam valorizadas pelas novas gerações. Como prometeste em Isaías capítulo 46 versículo 4, até a vossa velhice eu sou o mesmo, e até os cabelos brancos eu vos carregarei. Senhor, carrega com amor e dignidade aqueles que dedicaram suas vidas ao trabalho e à família, recompensando-os com paz, saúde e alegria em seus anos dourados. Pai Celestial, que esta oração seja como uma chave que abre todas as portas fechadas. Que contratos sejam assinados, que sociedades sejam formadas com sucesso, que parcerias estratégicas se estabeleçam e que alianças divinas sejam criadas. Como está em Apocalipse capítulo 3 versículo 7, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e ninguém abre. Senhor, tu tens as chaves de todas as oportunidades, e elas estão sendo usadas agora para abrir caminhos impossíveis para teus filhos que creem e esperam em ti com fé inabalável. Pai Todo-Poderoso, ao concluir esta oração poderosa, declaro que as próximas 24 horas serão marcadas por testemunhos extraordinários, milagres incontestáveis e bênçãos abundantes na vida de todos que ouviram estas palavras com fé. Como está escrito em Efésios capítulo 3 versículo 20, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Senhor, teu poder está operando agora de forma muito mais abundante do que podemos imaginar, trazendo respostas, soluções e bênçãos que excederão todas as expectativas. Declaro que esta oração criou uma atmosfera de fé que atrairá milagres como um imã atrai o ferro. Que telefonemas de boas notícias sejam recebidos, que oportunidades únicas se apresentem, que encontros divinos aconteçam e que favor sobrenatural acompanhe cada passo de quem creu nesta palavra. Tu prometeste em Jeremias capítulo 33 versículo 3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, tu estás anunciando coisas grandes e firmes que transformarão completamente a realidade de teus filhos. Pai, como Jesus disse em João capítulo 14 versículo 13, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Senhor Jesus, em teu nome poderoso, eu creio que tudo o que foi pedido nesta oração será feito para a glória do Pai. Que testemunhos poderosos sejam compartilhados, que vidas sejam transformadas e que teu nome seja exaltado através dos milagres que acontecerão. Tudo ficará bem, pois tu és o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito, conforme Romanos capítulo 8 versículo 28. Se esta oração tocou seu coração e você crê que receberá uma grande bênção nas próximas 24 horas, demonstre sua fé curtindo este vídeo e compartilhando com um amigo que também precisa de um milagre. Que Deus abençoe abundantemente sua vida.
Amém e amém.